Fala galera, beleza? Hoje mais uma aula de Química Inorgânica, a gente vai trabalhar com a ligação metálica. Seguinte, nós aprendemos que existem 3 ligações interatômicas. Legal? Então na química, entre átomos, nós temos 3 tipos de ligações. Tem a ligação iônica, tem a ligação covalente, dividida em covalente normal, covalente dativa, e tem a ligação metálica. Joia? Hoje o destaque, o foco é na ligação metálica. Pessoal, como o nome sugere, a ligação metálica ela vai acontecer nos metais puros e nas ligas metálicas. Se eu pegar, por exemplo, ferro puro, é um metal puro. Então, entre os átomos de ferro, eu vou ter a ligação metálica. Se eu pegar o aço, por exemplo, que é uma liga metálica, eu também vou ter ligação metálica. Como é que funciona essa ligação metálica? Dá uma olhadinha aqui para mim. Ó, a gente aprendeu que os metais, na última camada, tem 1, 2 ou 3 elétrons. Lembra disso? Pessoal, esses elétrons são muito fáceis de sair do átomo. A gente tem para os metais uma baixa energia de ionização. É fácil arrancar elétron de metal. Olha o que acontece quando você tem, por exemplo, metal puro. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma barra de ferro, um metal qualquer, lítio, sódio, ouro, prata. Eu estou usando aqui o ferro como exemplo, mas isso acontece em todos os metais. Galera, na última camada dos metais tem 1, 2 ou 3 elétrons. Esses elétrons da última camada, da camada de valência, eles ficam a maior parte do tempo ao redor do seu núcleo. Tá? Eles ficam girando ao redor de seu próprio núcleo. Só que é o seguinte, moçada, de repente ele sai e dá uma passeada na estrutura. Aí ele volta. Aqui também, ó, a maioria do tempo, a maior parte do tempo, os elétrons ficam ao redor desse núcleo aqui. Mas ele sai, dá uma voltinha, depois ele volta, depois ele vai para lá. Ou seja, num metal, a gente tem um movimento aleatório de elétrons. Os elétrons da camada de valência, eles ficam passeando aleatoriamente na estrutura. A gente chama isso daí de mar de elétrons. Mar de elétrons. Gente, se você quiser, pode falar também nuvem. Então a gente chama de nuvem de elétrons ou mar de elétrons. O que seria isso? Um movimento caótico, um movimento aleatório dos elétrons na estrutura. Tá? Esses elétrons ficam passeando na estrutura. E esse passeio, essa nuvem de elétrons, é que faz com que a estrutura seja coesa. Tá? Isso faz com que o metal seja rígido. Então, nuvem de elétrons, mar de elétrons, é explicado na ligação metálica. De boa? Pessoal, agora eu queria que você olhasse esse desenho que eu vou pôr na tela aí, para você ter uma ideia melhor do que seja essa nuvem de elétrons. Dá uma olhadinha aí. Olha aí, ó. Aí você está vendo uma estrutura, ok? Se você perceber, a gente tem os núcleos com carga positiva, né? E a gente tem os elétrons passeando pela estrutura. Então, aí, ó, mais um exemplo aí, para você dar uma olhadinha. Voltando aqui para mim, então é o seguinte, ó. Falou no vestibular em nuvem de elétrons ou mar de elétrons, tem que lembrar da ligação metálica. Agora, mais um detalhezinho que eu queria falar para você é o seguinte. Os átomos dos metais, de todos os metais da tabela periódica, eles ocupam posições no espaço formando figuras regulares. Então, se você conseguisse unir os átomos de metais numa estrutura metálica, você teria uma estrutura bem organizada. E normalmente
a gente tem três estruturas principais. A gente pode ter uma estrutura chamada CCC, que é cúbica de corpo centrado. Você tem os átomos formando um cubo e lá no centrinho do cubo você vai ter um outro átomo. Cúbica de corpo centrado. Dá uma olhadinha no desenho que está aparecendo para você aí. Você pode ter também um cubo e um átomo na face. É a cúbica de face centrada. Acompanha no desenho, o desenho do meio aí. E você pode ter uma estrutura que eu chamo de hexagonal compacta, tá? Então, ó, nos metais, os átomos ocupam posições no espaço, formando figuras regulares, figuras simétricas. E essas três aí são as três principais estruturas que podem aparecer para os metais que a gente tem na tabela periódica. Então, o que costuma cair de metais em prova? Duas coisas. Primeiro, propriedades dos metais, isso cai bastante, e as principais ligas metálicas. A gente vai estudar isso agora. Pessoal, então a gente vai agora estudar as propriedades dos metais. É o seguinte, essa nuvem de elétrons, né, esse mar de elétrons que a gente tem na estrutura metálica, faz uma amarração muito forte entre os núcleos, ok? Então dá para você prever algumas propriedades, porque essa amarração ela é muito forte. Então a primeira coisa, ó, metal tem altos pontos de fusão e ebulição. Beleza? Tem que aquecer muito para você ter a fusão e a ebulição do metal. Normalmente acima de 500 graus Celsius. São sólidos a temperatura ambiente. Essa amarração aí, a nuvem de elétrons amarra tanto os núcleos que você tem no estado, na temperatura ambiente, você tem os metais no estado sólido. Tem uma exceção. O mercúrio, pessoal, o Hg, mercúrio, ele é líquido, tá? Então, ó, só existe um metal líquido, mercúrio. Todos os outros são sólidos. Obviamente, né? Metal gasoso, nem pensar. Então, tem um líquido, mercúrio, todos os outros são sólidos. Os metais, eles apresentam brilhos característicos. Por exemplo, se você pegar uma superfície e colocar uma lâmina de prata, que é o metal, você cria um espelho. Tá? Então, o metal, ele apresenta brilho característico. Gente, os metais são maleáveis. Maleável é um material que pode ser conformado, pode ser transformado em chapas. Eu posso pegar um material, por exemplo, aço, e fazer um capô do carro. Eu transformei numa chapa. Por que metal a gente consegue fazer uma chapa? Porque os metais são maleáveis. De boa? Gente, eu posso pegar um metal e transformar em um fio. Por exemplo, o fio de cobre, usado nas instalações elétricas. O material que pode ser transformado em chapa é chamado de material maleável. O material que pode ser transformado em fio é chamado de material dútil. Então, ó, metal pode ser transformado em chapa, porque ele é maleável. Metal pode ser transformado em fio, porque ele tem uma boa ductibilidade. Beleza? Pessoal, os metais, eles são bons condutores de calor. Por isso que as panelas normalmente são feitas de metais, né? Alumínio, por exemplo, panela de ferro, porque metal é um bom condutor de calor. Legal? Outra coisa, ó, metal também é bom condutor de eletricidade. Sabe aquele movimento aleatório que a gente tem lá na nuvem de elétrons? Aquilo é um movimento caótico, um movimento aleatório. Só que se eu colocar uma DDP nos extremos de um metal, eu vou organizar o movimento de elétrons. Pessoal, movimento ordenado de elétrons é a corrente elétrica. Então, quando eu coloco uma DDP nas extremidades de um metal, eu organizo, eu ordeno o movimento de elétrons. Isso eu chamo de corrente elétrica. Os metais, eles conduzem corrente elétrica, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, viu? Então, se você pegar o ferro sólido, ele vai ser um bom condutor de eletricidade. Tá? Se você pegar, por exemplo, o mercúrio, que é líquido, ele também é um bom condutor de eletricidade. Pessoal, agora eu vou mostrar para você
algumas ligas metálicas que caem em prova de química no vestibular e no Enem, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, o aço comum. Gente, o aço comum é uma liga ferro-carbono, tá? O aço comum é uma liga ferro-carbono. Aqui eu preciso fazer uma observação para você. Ó, o ferro, ele é metal e o carbono, pessoal, é ametal. A gente aprendeu que quando a gente liga metal e ametal, é ligação iônica, tá? Só que eu estou falando para você que o aço é uma liga metálica. Nas ligas metálicas, eu só tenho ligação metálica. É aquele mar de elétrons. Por que que tem essa aparente discrepância aí? Vou te falar. Ó, no ferro, no aço comum, o ferro, ele prepondera. Então, a gente tem uma porcentagem muito pequena de carbono. Então, basicamente, o aço, ele tem, assim, basicamente, ele tem muito mais ferro do que carbono, ok? Então, por essa porcentagem de ametal ser muito pequena, a gente chama o aço comum de liga metálica. Então, o aço comum é uma liga metálica ferro-carbono. Você já ouviu falar no aço inoxidável, no aço inox. O que é o aço inox, pessoal? É o aço comum, tá? Esse que está aqui em cima, com adição de níquel e ou cromo, tá? Se eu pegar o aço comum, que é uma liga ferro-carbono, adicionar cromo, ou adicionar níquel, ou adicionar os dois, eu vou criar o aço inox. O aço inox tem esse nome porque é resistente à corrosão, à oxidação. Tudo bem? Latão, pessoal, é uma liga metálica de cobre e zinco. Se você misturar cobre e zinco, a mistura que você vai ter, né, a liga metálica que você vai produzir é o latão. Tem uma liga metálica que eu chamo de bronze. O bronze também tem cobre, só que é cobre mais SN, cobre mais estanho. Cobre mais zinco é o latão. Cobre mais estanho é o bronze. Essas duas ligas metálicas aqui, na verdade todas, né, são muito utilizadas na construção mecânica, na construção civil e assim por diante. Galera, amálgama é aquela liga metálica que a gente usa na obturação de dentes. Amálgama tem principalmente mercúrio, galera. Principalmente. Só que tem prata também, tem cobre, entre outras coisas. Mas o que prepondera é o mercúrio e a prata nos amálgamas dentários. Joinha? Agora, pessoal, ouro 18 quilates. O ouro 24 quilates, ele é ouro puro, tá? É um metal ouro puro. Agora, o ouro 18 quilates é uma liga metálica. Só uma observação. O 24 quilates, ele é puro, só que ele não tem resistência mecânica. Se você fizer, por exemplo, uma aliança, sei lá, de ouro puro, ela vai quebrar, ela é quebradiça, não tem resistência. Se a gente colocar alguns aditivos, né, alguns outros metais no ouro, a gente cria liga metálica com ouro que tem bastante resistência mecânica. Talvez o mais utilizado seja o ouro 18 quilates. O que a gente tem no ouro 18 quilates? Pessoal, obviamente, principalmente ouro. Só que a gente tem prata e a gente tem cobre. E assim, ó, todo o ouro 18 quilates tem 75% de ouro. De prata, pessoal, vai dar 12,5% e de cobre vai dar 12,5%. Esse daqui é o ouro 18 quilates mais usado. Só que eu posso fazer uma liga ouro 18 quilates só com ouro e prata. Aí vai ser 75% de ouro, 25% de prata. Ou eu posso fazer só ouro e cobre. 75% de ouro, 25% de cobre.
De boa? Então eu posso usar ouro e só um dos dois aqui, ou ouro e os dois. Quando eu uso os dois, normalmente eu coloco metade de cada um. Beleza? Então, ó, essa daí são as principais ligas metálicas que a gente tem na química. Galera, ligação metálica não costuma aparecer muito em provas. Quando aparece, ele pede alguns exemplos de ligas metálicas e principalmente as propriedades dos metais. Aprenda isso que você domina a ligação metálica.